Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
com grande alegria que eu venho à frente das câmeras para anunciar o Evangelho a todos vós, para pregar-lhes a palavra de Deus, e hoje, de uma forma tão especial, a gente vai falar sobre a grande Babilônia, e eu gostaria de convidá-los para uma leitura inicial em Salmos capítulo 115. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos capítulo 115 e vamos fazer a leitura desses 8 primeiros versículos do Salmo 115. Esse é um salmo que fala da grandeza de se servir a Deus e não aos ídolos mudos ou aos ídolos deste mundo. O João Calvino disse que a maior habilidade do coração humano é de fabricar ídolos e colocá-los no lugar de Deus. E que o coração humano é, na verdade, uma fábrica de ídolos. Portanto, nós estamos todo momento flertando com a possibilidade de criar algum ídolo para nós. E que nós devemos ter absoluta convicção de fé e tomar muito cuidado na questão de como devemos cultuar ao Deus Todo-Poderoso e único. Ele é digno do nosso louvor, ele é digno da nossa adoração. Essa noite nós vamos meditar na queda da grande meretriz, dessa falsa igreja, dessa igreja a qual Satanás emula, tentando passar para a grande parte da humanidade a ideia de que Deus não é o Todo-Poderoso, ele não é digno de toda adoração. Quem é digno de toda adoração é ele próprio, o inimigo das nossas almas, diz lá ele nas suas propostas, tentando conquistar o coração da humanidade para uma falsa adoração, um falso culto. É o diabo que está por trás de todo esse digamos, culto popular às diferentes imagens, divindades, e que Deus fica colocado um tanto quanto de lado, um tanto quanto de fora da ideia do que vem a ser a verdadeira igreja, a ideia do que vem a ser a falsa igreja, o julgamento de Deus sobre essa falsa igreja que se manifesta de diferentes formas, ela se manifesta de diferentes medidas para enganar os incautos. Diz que todos aqueles que recebem o número da besta, ou ainda a marca da besta, esses são enganados, esses se envolvem com falsos cultos, falsas religiões, falsas crenças, falsas doutrinas, o que a Bíblia Sagrada, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, tenta nos alertar. Diz o Salmo 115, versículos de 1 a 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra. Eu quero convidar todos os que estão aqui comigo, mas eu gostaria muito que você reclinasse a sua cabeça comigo em tom, digamos, solene, em ato de culto, reverente a Deus, e que nesse instante você fechasse os olhos comigo e façamos uma oração. Vamos à presença do Pai e vamos esperar que Deus sobre nós as suas mais ricas bênçãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos para que o Senhor receba a glória e a honra que lhe é devida. O Senhor seja engrandecido, exaltado, glorificado e que, ao fim,
o Senhor e somente o Senhor receba a honra e a glória que nesse momento nós lhe designamos. Pai celestial, que os seus olhos possam percorrer a terra de norte a sul e de leste a oeste, do oriente ao ocidente, ó Deus, e visitar a sua igreja, visitar o seu povo, visitar aqueles que são seus, ó Deus, alguns já em reunião pública, outros como nós, ó Deus, ainda remotamente. Portanto, Senhor, que em nome de Jesus todos sejam visitados, ó Deus, mesmo sob todas as restrições que a Igreja de Jesus convive, com as quais ela convive nesse momento. Que a mão do Senhor Deus abençoe o enfermo, que a mão do Senhor Deus abençoe a família, que a mão do Senhor Deus possa repousar sobre cada vida, Senhor meu Deus, que se digna a comparecer diante dos teus olhos, louvar, adorar e engrandecer o seu santo nome. Nós te fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Ao nosso único e eterno Deus, seja todo louvor, toda honra, toda glória, aquele que é digno, unicamente digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Senhor. Eu queria ter mais que uma voz. Eu queria ter 1 bilhão de vozes. Eu não tenho. Mas quando nós estamos juntos cantando e louvando ao Senhor, nós formamos esse 1 bilhão de vozes. Amém, irmãos? Então aí na sua casa, nesse momento, com seu pai, sua mãe, com seus filhos, seus irmãos, vamos cantar esse louvor ao nosso Deus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor,
uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é ao teu louvor. Amém. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existe ar. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória,
ao autor da minha fé. Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfar, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Numa só voz, vamos louvar, irmãos. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Glória ao Senhor, o autor da nossa fé. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tem a supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra.
soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tem a supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tem a supremacia. Ele é, ele é, ele é, ele é. Louvado seja o Senhor. Amém. Agora, abra sua Bíblia comigo, depois desse rápido expediente, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Vamos falar sobre a grande meretriz, a sua queda, a queda dessa, digamos, dessa força, não é? Essa força maligna. Capítulo 17, Apocalipse capítulo 17, e a gente pede que os irmãos, por favor, abram lá. A queda da grande meretriz, Apocalipse capítulo 17. Eu vou dar uma esperadinha até que todos cheguem lá. A descrição da grande meretriz é o título que a Sociedade Bíblica do Brasil deu a esse capítulo. Mas, na verdade, esse capítulo aborda não somente a ascensão e queda da grande meretriz, como também da tal besta que nós vimos lá no capítulo 13, aquela besta que emerge do mar, e o mar é um símbolo das nações e dos povos da terra. Nós vamos, daqui a pouco, fazer leitura disso, e o texto, vamos dizer que essa figura não é uma figura desconhecida da igreja, não é uma figura desconhecida minha, não é uma figura desconhecida sua. Apenas para relembrar, porque a gente precisa ter todas essas lembranças junto a nós à medida que nós evoluímos e que vamos desenvolvendo as nossas faculdades espirituais à medida que vamos avançando no livro. O livro foi escrito para um cenário de igreja perseguida. 7 igrejas foram, digamos, o alvo, o objetivo desse livro que João escreve no dia do Senhor, na ilha de Patmos, embora ele não tivesse um calendário, embora ele não tivesse consigo mesmo uma maneira um tanto quanto formal de consultar. De vez em quando a gente
a gente perde noção do tempo e a gente pergunta, às vezes, às pessoas da nossa família, que dia é hoje mesmo? E aí as pessoas nos dizem, hoje é segunda, hoje é terça, hoje é quarta, você já deve ter passado por esse lapso de memória e de perder-se no tempo. A verdade é que o livro é escrito enquanto João é escravo na ilha de Patmos, e o livro é escrito, ele é recebido como uma revelação no dia do Senhor, num domingo, como hoje. O livro foi endereçado para consolo de uma igreja perseguida, e é muito importante a gente perceber que, embora a igreja estivesse sendo perseguida, Deus estava acompanhando a sua atividade missionária, Deus estava acompanhando a maneira ética e moral com que essa igreja se comportava. A perseguição era apenas um detalhe, e um detalhe muito bem conhecido do cristianismo. A gente sabe que desde sempre a igreja foi perseguida e será perseguida até o final. Hoje nós vamos tocar um pouco ainda ao longo do capítulo nesse detalhe. Foi durante o reinado de Domiciano, um dos mais cruéis e ferozes imperadores que se sentou no trono de Roma, do Império Romano. Esse homem era muito cruel, muito violento, e muitos irmãos estavam perdendo a vida por conta da sua fé. Uma das atividades dos imperadores para manter a paz nos extremos longínquos do império era de fazer uma estátua do imperador, colocar num lugar público e pedir que todos os súditos do reino adorassem a imagem. E o evangelho, a igreja de Jesus, ela era perseguida porque ela dizia não a esse tipo de ordenança. Ela se negava a curvar os seus joelhos diante de uma imagem, ou ainda mais a imagem de um homem, que era o tom, mais ou menos, do culto falso que Roma divulgava dentro do seu território. A atmosfera era uma atmosfera de medo, mas o que nós encontramos? Nós encontramos o Senhor buscando lembrar a sua igreja da sua missão, da importância do fiel testemunho, da importância da santidade. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, quando João viu o Senhor glorificado, ele cai aos seus pés como morto, e a palavra de Jesus para ele foi: não temas, não temas. Então, eu quero fazer uso dessa introdução de Apocalipse 17, nessa captura da sua memória das mensagens passadas, somente para lhe dizer nessa noite, em tom, digamos, solene, enquanto se está a pregar a palavra de Deus, dizer para você: não temas. Não temas, Deus não perdeu o controle da história, nós não somos um povo esquecido, nós não somos um povo, meus queridos irmãos, que de alguma forma Deus deu uma cochilada, esqueceu-se de nós, esqueceu-se da sua igreja, esqueceu-se dos seus servos. Não, nós somos povo de Deus, somos igreja de Jesus, e o que o livro do Apocalipse vem nos mostrando a cada capítulo, a cada sessão paralela que nós estudamos à medida que vamos prosseguindo no livro, é que a igreja é triunfante, a igreja é vitoriosa, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é gloriosa. Então, há uma coisa importante que a igreja não precisa ouvir e não pode esquecer-se. É que Deus todo o tempo nos anima, nos encoraja, dizendo: não temas. Foi assim com o povo de Deus no Velho Testamento, é assim com o povo de Deus no Novo Testamento. Então, não temas. Estamos diante de um quadro complicado, difícil, muito difícil. Nós jamais vivemos isso outrora, mas temos no coração um sentimento de que estamos sendo conduzidos, de que a boa mão de Deus está nos guardando, de que a boa mão de Deus está apontando o caminho para nós. Acreditamos de todo o nosso coração
que o Senhor é conosco. Agora, eu gostaria de chamar você para a primeira sessão desse capítulo 17, que vai dos versículos 1 ao 6. É a descrição da meretriz. Bem, você deve já perceber que essa descrição da meretriz, quem é essa meretriz? Essa meretriz é uma falsa igreja. Por quê? Porque ao longo do Novo Testamento, a igreja verdadeira de Jesus é conhecida como a noiva. Então, aqui no capítulo 17, há uma descrição da falsa igreja, da sua operacionalidade no mundo, de como essa igreja há de se mover e de algumas características dessa igreja para a qual eu gostaria muito que você tomasse plena atenção, entendesse completamente o que o texto diz. Eu vou devagarinho, mostrando para você ponto por ponto. Versos de 1 ao 6. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Bem, você deve se lembrar que nós, ao estudarmos o capítulo 15 e ao estudarmos o capítulo 16, nós falamos sobre a teologia do juízo. Nós chamamos atenção para você que a Bíblia Sagrada fala que haverá um momento onde a ira de Deus livremente e sem qualquer misericórdia, livremente será derramada sobre a humanidade. Será as 7 taças da ira divina. Falamos sobre isso nessas últimas 3 semanas, no dia quando expusemos o capítulo 15, capítulo 16, e agora é o último cenário do juízo divino, do derramar da ira de Deus. E ele vai ser derramado sobre essa falsa igreja. Aquela máxima que nós ouvimos de muitas pessoas amigas, de muitos familiares: o importante é ter uma religião, não importa qual seja. Nós ouvimos muito falar: olha, o importante é você estar amembrado a uma igreja evangélica, não importando muito bem qual é a sua tábua doutrinária. O importante é a gente estar em algum movimento religioso. Você vai ver hoje que Deus vai julgar um movimento religioso no fim dos dias, portanto, é importante que você não somente esteja numa igreja, mas numa boa igreja, que pregue Jesus, que anuncie a palavra de Deus tal qual ela é, e não a qualquer igreja, porque muitas igrejas estarão no contexto dessa grande meretriz e receberão o castigo divino, e receberão o julgamento final. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Essa expressão sobre muitas águas é uma expressão global, é um movimento religioso de alcance global, e esse movimento precisa ser compreendido pelos filhos de Deus para que nós não caiamos no conto do falso profeta. O povo de Deus precisa entender isso. Diz o versículo 2: com quem se prostituíram quem? Os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, líderes políticos, líderes de nações, pessoas que conservam consigo autoridade para conduzir nações inteiras, estas pessoas, juntamente com toda a humanidade, beberá do vinho da devassidão, beberá da falsa doutrina desse movimento mundial religioso
que haverá de não somente sustentar o culto à imagem do anticristo, mas haverá de espalhar diversas afirmações doutrinárias contrárias à vontade de Deus, contrárias ao Evangelho, que nós não encontramos eco nas Escrituras. Portanto, cuidado, que essa coisa de fé, religião, o exercício da fé, não é uma coisa que Deus olha isso no vácuo das intenções. Deus conhece o meu coração. Tá bom, Deus conhece, mas se o seu coração errar o alvo, você continua pecando, você continua desagradando a Deus. Então, não é só importante você ter uma manifestação religiosa ao longo da sua vida, junto com a sua família, mas você precisa ter uma manifestação religiosa segundo a palavra da verdade. Por quê? Porque é a verdade que liberta e é a verdade que nos santifica. Então, nós não podemos passar pela vida emprestando nosso tempo, nosso recurso e as nossas crenças em falsos deuses, em tábuas confusas de doutrinas de homens, doutrinas vãs. Por que doutrinas de homens? Essa mulher, se você observar, daqui a pouco você verá, ela vem montada numa besta. Portanto, a imagem dela se funde a um movimento e a uma governança mundial que vai ser, meus queridos irmãos, ocupada pelo anticristo. Então, o anticristo vai ter um braço religioso, nós já falamos disso, o líder será o falso profeta e a grande divulgadora mundial desse braço será uma igreja, mas uma igreja falsa, uma igreja que é comparada aqui em Apocalipse 17 como uma prostituta. Portanto, é uma mulher, ela é comparada a uma meretriz, a uma mulher que incorpora falsos cultos e falsas crenças. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós já vimos essa figura no capítulo 13. Quem é essa besta? Que diz a palavra de Deus que a grande meretriz vem montada nela e ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Se você voltar às páginas da sua Bíblia para Apocalipse 13, você vai ver que a primeira besta, a besta que emerge do mar, que nós já mostramos para os irmãos em ocasiões anteriores, que essa é, na verdade, a figura do anticristo. Portanto, ela é esta besta repleto de nomes de blasfêmias, não é? Então, ela não é uma besta que prima pela ética, pela moralidade, pela santidade, é cheia de blasfêmias, blasfema contra Deus, contra o culto a Deus, contra Cristo e contra todos aqueles que servem ao nome sagrado de Jesus. Ela é chamada aqui no versículo 5 de Babilônia. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mas deixa eu expor o verso 4 antes do verso 5, porque o verso 4 é importante para você perceber algumas características dessa falsa igreja. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Bem, a púrpura, naquele tempo, só era vestida por imperadores. Só os imperadores usavam a cor roxa. Portanto, pessoas de grande autoridade, grande imponência do ponto de vista político é que usavam a púrpura. Portanto, essa mulher, essa falsa igreja terá, sim, uma expressão mundial de liderança hierarquizada e verticalizada,
uma besta repleta de nomes de blasfêmias. Diz o texto que ela virá também adornada de ouro, pedras preciosas e pérola, o que nos dá uma sensação de que essa será uma igreja muito rica, será uma igreja que ostenta muito, portanto, ela ostenta o seu luxo, ela ostenta uma certa aparência, uma certa aparência gloriosa do ponto de vista mundano, do ponto de vista natural, estará envolvida aí em pedras preciosas, ouro e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Obviamente que aqui está falando de a prostituição do ponto de vista espiritual. E essa prostituição espiritual, pastor, trata do quê? Trata exatamente desse culto que vai na contramão das Escrituras. Esse culto que vai na contramão e que tem a idolatria como seu fundamento. Por quê, pastor? Porque quando nós vamos estudar o Velho Testamento, sempre a idolatria é apresentada em diferentes momentos da história do povo de Israel na Velha Aliança como sendo um ato de adultério contra Deus. É como se o povo de Deus estivesse adorando falsos ídolos e Deus interpretasse isso como um adultério. E o que diz o versículo 4 é que na mão desse sistema religioso extremamente vamos dizer, influente financeiramente, esse movimento que se manifesta através de luxo e aparência, pois esse movimento tem nas mãos um cálice de ouro com os quais ele nutre as pessoas da sua imundícia e da sua prostituição. Portanto, é um falso culto, e a gente já percebe na descrição que a idolatria está envolvida naquele falso culto. A idolatria, se você perceber, dentro dos movimentos evangélicos de prosperidade, há sempre o culto à personalidade, há sempre uma expressão de luxo, há sempre uma influência financeira por trás de uma aparência luxuosa, o que também pode ser envolvido nesse cenário aqui da grande meretriz, esse cenário de ostentação. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Por que na fronte? Porque em Roma, as prostitutas, muitas delas escreviam o seu nome na fronte para que os seus fregueses pudessem tratá-la pelo nome. Portanto, escrevia o nome na fronte. E João vai usar esse hábito conhecedor da população do Império Romano para descrever essa falsa igreja e mostrar as características pecaminosas desse falso culto. Diz que ela, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Por que Babilônia? Porque, meus queridos irmãos, no desenvolver do texto, a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, ela está confundida com a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, a celestial Jerusalém, que desce do céu para a terra. Nós vamos ver isso daqui mais um pouquinho para frente, nas próximas semanas. Nós vamos ver isso. Então, a igreja verdadeira é representada pela nova Jerusalém, e a igreja falsa, a grande meretriz, é representada por Babilônia, a mãe de todas as feitiçarias, a mãe de todas as abominações da terra. Cultos a falsos deuses,
cultos envolvendo aspectos sensoriais da vida humana, culto que não está centrado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e que invoca certos padrões da feitiçaria. Você deve conhecer algumas igrejas que trabalham com esse, vamos dizer, com esse ponto aqui bastante visível na sua doutrina e na sua manifestação. Então, essas igrejas que trabalham nesse cenário, fazendo uso não somente da nomenclatura espírita, mas também de todo o imaginário de feitiçaria e espiritualista, essas igrejas estão identificadas com a falsa igreja, com a grande meretriz, com essa que traz na testa escrito o nome, a mãe de todas as meretrizes, a grande mãe de todas as abominações da terra. Então vi a mulher embriagada. Essa mulher, ele viu embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto, mostrando exatamente um cenário de perseguição da igreja. Essa falsa igreja sempre persegue a verdadeira igreja. Os verdadeiros adoradores de Cristo são sempre perseguidos por essa falsa igreja, por esse movimento religioso que tende sempre, meus irmãos, a perseguir os santos de Deus. João a viu embriagada, mas não era com vinho, era com o sangue dos santos. Esse sangue dos santos refere-se a quê? Refere-se ao martírio daqueles que morreram sustentando a fé no nome sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o sangue das testemunhas de Jesus. Quem são as testemunhas de Jesus? São os salvos, os que receberam a Cristo Jesus por força da convicção do Espírito Santo e a pregação do Evangelho. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo e passa a ser testemunha de Cristo, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e nos confins da terra. É assim que o salvo é identificado no Novo Testamento. O salvo é uma testemunha de Jesus, uma martúria de Jesus, ou seja, um mártir de Cristo, alguém que está a todo momento pronto para carregar sobre si a morte em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por conta da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa falsa igreja, esse movimento espiritual que ocupará um lugar em toda a humanidade, ocupará lugar no Oriente e no Ocidente. Os irmãos lembram na semana passada, quando o Eufrates seca e o Oriente e o Ocidente são ligados um ao outro e faz da população do planeta uma população global, com medidas globais, com um governo global e etc. Eu já tratei desse ponto há algumas sessões atrás, é só você recuperar. E essa mulher estava embriagada com o sangue dos mártires. Ela estava, na verdade, vivendo embriagada com o sangue daqueles que confessam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, entrando mais propriamente dito, digamos, no tecido dessa igreja, entrando para avaliar mais a questão dela estar debaixo de uma influência anticristo, nós já lemos na Bíblia Sagrada que desde os dias dos apóstolos esse espírito anticristo está agindo no mundo, ele está se movendo no mundo de uma forma global. Nós vemos movimentos religiosos que atacam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas tudo me parece, quando eu vou lendo aqui esse ódio que há contra a igreja, esse ódio que há contra Cristo, nesse momento, a igreja de Jesus vem sendo perseguida violentamente na China, violentamente na Coreia do Norte, e nós precisamos, de fato, orarmos por esses irmãos nossos, onde esse grande movimento global está sorvendo o sangue nesse cálice de ouro na grande meretriz, o sangue dessas testemunhas de Jesus. Oremos pela igreja em países onde ela está sendo perseguida, e oremos pela igreja no Brasil, porque nós também vivemos uma medida de perseguição contra a Igreja de Cristo, perseguição tentando acusá-la, como outro dia eu li, de que os cultos públicos das igrejas é a maior ameaça na pandemia da Covid-19, como se não houvesse fila na Caixa Econômica Federal. Agora mesmo acabei de passar por um bar e um restaurante superlotado aqui. A igreja não é a razão dessa contaminação generalizada da Covid-19 no Brasil. Não, ela não é. E ela não vai carregar essa pecha sobre si, porque ela não é, porque há muito mais protocolo de segurança dentro da igreja do que fora da igreja. Agora, pastor, essa nossa comunidade, ela pode se perder, não é? Pode. Ela pode se perder na falta de disciplina, ela pode se perder na falta de amor, ela pode se perder na falta de consideração de um irmão para com o outro, quando você anda sem máscara, quando você vem para a igreja, e a partir da semana que vem a gente vai começar a viver esses desafios como igreja local. Então, venha de máscara, guarde-se, tenha respeito pelas pessoas ao seu redor, especialmente se você estiver com algum sintoma gripal. Então, você precisa realmente andar com máscara, especialmente você. Então, isso não significa que pessoas que não estão resfriadas estão livres para não usar. Muito pelo contrário, elas devem usar para não se resfriar, para não se contaminar e também demonstrar amor público às pessoas que estão ao seu redor. Mas que existe um discurso de perseguição contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nosso país, isso existe, e nós precisamos tomar muito cuidado para que esse discurso não se confirme, não é? E como é que eu faço, pastor? Primeiro, tendo vigilância, postura, disciplina, como cidadão e como irmão de congregação. Muito bem. Diz que aqui no versículo 7, o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Portanto, aqui é um versículo-chave para você entender o assunto do capítulo. O apóstolo São João escreve esse capítulo 17 para nos revelar o mistério desse falso culto e o mistério dessa liderança mundial, desse governo mundial extremamente influente. E essa é a segunda sessão do livro, a que vai do verso 7 ao verso 17. Desculpe, a segunda sessão do capítulo 17 do Apocalipse, que vai do verso 7 ao 17. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então, vamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, abrindo os ouvidos para compreendermos melhor ainda, de forma ainda mais íntima, mais profundo, o que o apóstolo São João vai nos mostrar. Primeiro, o versículo 8. A besta que viste, esta era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O que é esse era, mas não é e aparecerá?
Bem, vamos devagar, ponto por ponto. Primeiramente, como ela é descrita na figura de uma meretriz, a gente vê que esse cenário mundial religioso será um cenário cada vez mais imoral. Esse casamento da meretriz, esse culto que tem uma aparência de prostituição com esse homem da iniquidade, meus queridos irmãos, nos mostra que haverá um casamento de religião e idolatria nesse cenário aí. O culto romano tinha sempre a imposição da adoração de um homem investido de autoridade. Olha, tanto do ponto de vista dos imperadores, quanto do ponto de vista do papismo, eles seguiram por esta trilha. Havia sempre um homem especial, um homem que estava acima de toda e qualquer suspeita, um homem que é, inclusive, tratado como vossa santidade, como se a santidade dessa pessoa fosse, digamos assim, inquestionável. A verdade é que essa imaginação existe no mundo inteiro. É um culto à figura humana, um culto que evitará a fé em Jesus Cristo, que evitará se falar em Cristo, um culto financeiramente imponente, sedutor. Por quê? Sedutor. Porque é uma meretriz, é uma prostituta a sua principal ferramenta é a sedução para poder fazer uma carteira de clientes. Portanto, um culto sem Cristo, uma filosofia religiosa sem Jesus, excluindo Cristo, colocando um homem como centro, uma figura humana como centro dessa fé, excluindo Jesus a uma condição simplesmente secundária ou ainda uma condição de inexistência. Financeiramente imponente, portanto, fé e dinheiro sempre estiveram envolvidos desde o início da vida humana. E esse gênero de manifestação espiritual vai ser extremamente julgado por Deus quando ele julga aqui a grande meretriz, essa falsa igreja. Era e não é. Porque era e não é. Porque ele se faz como um Cristo, mas não é Cristo. São falsos cristos. E ele se apresentará como um ser divino, não sendo divino. Portanto, um ser divino, não sendo divino. E essa grande meretriz, essa falsa igreja, esse movimento religioso mundial vai apontar para esse homem, o culto a esse homem. Finalmente, esse é o movimento final desse grupamento religioso cujo espírito está por toda parte e vai se preparando a mente humana, o coração humano, a adoração a um ser humano, a dar a um ser humano louvor e adoração, até que o julgamento acontece. Muito bem. Versículo 8, nós já, assim, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, portanto, é um movimento que vem do inferno e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, quando? Desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Portanto, todos aqueles que, na sua, vamos dizer, descrição eterna de vida, não tiveram o seu nome grafado no livro da vida. Estas pessoas serão
com certeza, enganadas, serão facilmente conduzidas, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Só se preocupam com rituais. E são rituais para se darem bem. São rituais para, no fim, meus queridos irmãos, ganharem, quem sabe, algum dinheiro, porque, afinal, eles dão esse testemunho, né? Deus me abriu as portas, Deus fez isso, Deus fez aquilo. O que eu não vejo nesses movimentos de prosperidade é um anseio por viver uma vida para a glória de Deus. Eu não vejo a pregação da palavra, eu não vejo a doutrina sendo centralizada e o culto a Cristo sendo oferecido. Tudo que eu vejo é, na verdade, um culto à personalidade e uma busca, meus queridos, por se dar bem. Agora, aqui no versículo 9 tem um detalhe bastante curioso que eu gostaria de comentar. Diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Vamos contar quais são os 5 que já caíram. Caiu o Império Egípcio, caiu o Império Assírio, caiu o Império Babilônico, caiu o Império Persa, caiu o Império Grego e ainda sobrevive até hoje o Império Romano. Esse império ainda não foi de todo derrotado. Sua expressão religiosa e sua expressão local ainda existe. Mas e qual é esse que, pastor, diz aqui, dos quais caíram 5, um existe. Qual é o que ainda existe? O romano. 5 caíram. Quais são os que caíram? Egito, Assíria, Babilônia, Persa e grego. Um ainda existe. Qual é? O romano. E o outro ainda não chegou. Qual é o outro? É o reino final, o reino do anticristo. Esse de João ainda não chegou materialmente. Por quê? Porque o homem da iniquidade ainda não se manifestou. Versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Veja bem que a besta que era e não é, o anticristo, também é ele, o 8º rei, o 8º nessa grande sequência de reinos mundiais. Procede dos 7, por quê? Porque todos os reinos deste mundo prepararam o caminho para o anticristo. Estabeleceram normas, estabeleceram critérios de governo de nações, estabeleceram uma série de atributos sociais que foram se desenvolvendo desde a antiguidade até agora, quando a história está para se fechar. Então, a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, caminha para a destruição. Portanto, todo esse sistema mundano, todo esse sistema satânico, lido nas Escrituras como mundo, isso tudo está sendo entesourado para um juízo final, para uma destruição final. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Portanto, são reis ou são influências mundiais passageiras, rápidas, muito rápida. Versículo 13. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Tem um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem.
Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Essa é a grande batalha desde o início da era cristã. É uma batalha contra Cristo, é uma batalha contra seus servos e contra suas testemunhas. Cristo e sua igreja está aqui no cenário da perseguição mundial. Pelejarão contra Jesus, pelejarão contra o Cordeiro, e, diz o texto, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Portanto, esse é o cenário final da história. É sempre a igreja vencendo, é sempre Jesus vencendo, por isso não temo. A história está bem guardada nas mãos do Senhor. O Senhor está governando a cidade, ele está governando a história, ele está governando a sua igreja. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, nós estamos falando de, digamos, uma expressão mundial, e também, meus queridos irmãos, dessa expressão mundial, esses líderes se levantam para perseguir o Cordeiro e perseguir a sua igreja. Finalizando, entrando já na parte final do capítulo, os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz. Portanto, o que vai acontecer? Vai acontecer, no fim, que esse anticristo se levantará contra esse sistema religioso e haverá de destruí-lo, devastar, despojar. Por quê? Porque há envolvimentos financeiros, há interesses financeiros do anticristo nessa movimentação religiosa de abrangência mundial. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Finalizando, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Nessa descrição de Apocalipse 17, nós vemos os falsos cultos sendo julgados, nós vemos as falsas expressões religiosas alcançando o seu julgamento final, nós vemos o Senhor advogando em favor da igreja, protegendo os seus santos, apesar dessa falsa igreja ter um desejo enorme de consumir a verdadeira igreja, de consumir os santos de Deus, de modo que ela se embriaga com o sangue desse povo, esse povo divino, esse povo marcado, esse povo eleito, esse povo que recebeu a marca do Cordeiro antes da fundação do mundo. Que alegria é entender que sou igreja mesmo antes de eu sequer imaginar ser. Que o meu nome estava escrito, arrolado no livro do Cordeiro, arrolado no livro da vida desde, diz o texto sagrado, desde a fundação do mundo, versículo 8, antes de você existir. Dessa maneira, meus queridos irmãos, o que eu tenho mais a dizer? Senão dizer, arrependa-se dos seus falsos cultos, alinhe a sua vida e o seu coração com as Escrituras, não ceda à ideia de que você precisa de religião, tudo que você precisa é da palavra de Deus, você não precisa de religião, você precisa da palavra de Deus. Então, a todos os irmãos que andam por aí se envolvendo com igrejas e outras agremiações religiosas, tome cuidado, porque a falsa igreja, com as suas falsas doutrinas e seus falsos ensinamentos, será julgada, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe a audiência, todos os irmãos que aqui estiveram conosco, que a mão do Senhor Deus possa nos guardar nessa caminhada em meio a tantas coisas similares, ó Deus, mas que também acabam cumprindo um papel, Senhor meu Deus, dentro desse cenário da grande meretriz. Guarda-nos de sermos confundidos.
Dá-nos ouvidos para ouvir a boa doutrina e um coração para crer na verdade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima vez que nos encontrarmos.